No meu palpite da luta entre Paulo Borrachinha e Sean Strickland, eu ressaltei que essa era uma grande oportunidade para o brasileiro, mas estava longe de ser uma luta fácil. Até porque, como eu falei, o Borrachinha tá vindo de derrota para o Robert Whittaker e mesmo assim recebeu de bandeja a chance de enfrentar o primeiro colocado do ranking. Luta difícil, mas em caso de vitória, a carreira do Borrachinha sofreria uma grande reviravolta benéfica, ressuscitando as chances dele de disputar o cinturão dos médios em um futuro próximo. O problema é que o estilo do Strickland, somado aos 5 rounds que essa luta teria, eram péssimos casamentos para o brasileiro. E eu falei aqui no palpite, o segredo para a vitória do Borrachinha é sentar a mão, botar pressão, não deixar o Strickland ficar confortável dentro do octógono. Repetir a receita que foi usada por Cannonier, Poatan e Dricus du Plessis. Mais fácil falar do que fazer. E infelizmente o Borrachinha também não conseguiu fazer. Porque desde o primeiro round, Strickland já conseguiu impor o seu jogo, já conseguiu impor o ritmo de luta que ele gosta. Fez exatamente aquilo que a gente esperava, aquela guarda estranha, a adaptação da Philly Chell para o MMA, e foi marchando pra frente, no ritmo dele, soltando jab, defesa sempre alta, sem dar nenhum tipo de brecha para o adversário. E o principal, aquilo que eu falei, o problema não eram os 5 rounds de duração para o Borrachinha, mas sim o ritmo do Sean Strickland, que tá sempre marchando pra frente, que tá sempre pressionando, e ele simplesmente não cansa. É difícil lidar com um cara que tá sempre na sua frente o tempo todo, e ainda por cima marchando pra frente e totalmente fechado. O Borrachinha tava perdido, além de pensar em recuar, ele não conseguia achar uma brecha pra atacar. Até os joelhos do Strickland estavam altos pra defender chute baixo, apesar que o Borrachinha conseguiu acertar alguns no primeiro round. Mas notem como a situação dos dois estava diferente. Enquanto o Strickland estava praticamente caminhando lentamente para frente, o Borrachinha estava trotando o tempo todo para trás, estava recuando a ritmo acelerado. Ou seja, quem estava gastando mais energia era o Borrachinha. Isso por causa da pressão imposta pelo Strickland. A partir do segundo round, você já conseguia ver a diferença. Enquanto o Strickland estava seco, sem nenhuma gota de suor, o Borrachinha já estava molhado, exausto, e a situação só foi piorando com o decorrer dos rounds. E outra falha que foi devidamente explorada pelo Strickland é o Borrachinha recuando. Uma falha muito comum dentre lutadores agressivos, que partem pra cima. Quando eles que são pressionados, eles não sabem andar pra trás, não sabem lidar com essa pressão. Foi o que aconteceu com o Borrachinha. Toda vez que o Strickland conseguia encurralar ele na grade, era quando ele conseguia encaixar seus melhores golpes. O que foi frustrante é que o Borrachinha não conseguiu achar nada efetivo pra impedir essa pressão do Strickland, nem assustando com golpes pesados e nem finalmente colocando em prática seu jiu-jitsu, porque trazendo pelo menos a ameaça das quedas já vai fazer o Strickland baixar um pouco a guarda, e isso vai abrir o caminho para golpes. Foi o que o Dricus du Plessis fez, ele conseguiu abrir a guarda do Strickland com as ameaças de queda, fazendo o Strickland pensar 2 vezes, e não só levantar a guarda e ficar marchando pra cima. Mas não teve nada, infelizmente o Borrachinha cedeu ao estilo, à pressão do Strickland, e assim foi dominado durante 25 minutos de luta, porque eu particularmente pontuei a luta dessa forma, não vi o Borrachinha vencendo nenhum round, sendo gentil, dá pra dar ali talvez um round no máximo, é isso. Vi muita gente também decepcionada com a luta, esperava uma guerra, esperava uma trocação franca, mas aí eu pergunto, vocês começaram a acompanhar o Strickland a partir da luta do Adesanya? Porque antes dessa luta, basicamente todas as lutas do Strickland eram dessa forma. Quando ele consegue impor o jogo dele, todas as lutas dele são assim, mornas, pontuais, ele não se arrisca muito. É só você reassistir Strickland contra Uriah Hall, Strickland contra Jack Hermansson, ou até as derrotas dele, como a do Jared Cannonier. Se não for necessário, Strickland não vai fazer uma guerra, ele vai seguir o jogo dele. Agora vamos falar da grande polêmica da noite, porque sinceramente eu não sei o que estava passando na cabeça de um dos árbitros. 2 dos 3 juízes pontuaram da forma certa. Sol D'Amato viu a luta 49-46, beleza. Chris Lee viu a luta 50-45, ou seja, 5-0 para o Strickland, só que o terceiro juiz, David Terrell, assistiu uma luta completamente diferente, porque ele pontuou 49-46 para Paulo Borrachinha. Ele deu vitória para o Borrachinha por 4-1, ou seja, na visão do David Terrell, o Borrachinha dominou o Strickland. Como é que esse cara ainda tá pontuando luta? Porque a gente vê um problema nítido aqui. Enquanto 2 juízes viram a luta totalmente dominante para um lado, o outro juiz viu a luta totalmente dominante para o outro. É bem nítido. Esse cara não tava vendo a luta, tava vendo outra coisa. Ou esse cara apostou a casa e a família no Borrachinha, ou ele tava assistindo outra coisa durante a luta. Não é possível que ele enxerga a mesma coisa que meros humanos normais. Por via das dúvidas, até entrei no site MMA Decisions, que compila as opiniões de diversos sites especializados de MMA, e todos os sites, 100% dos sites, viram vitória de Sean Strickland. Não teve um
juiz online que pontuou pro Borrachinha. Enfim, graças a Deus, no fim das contas, não tivemos o maior assalto da história do UFC. E Sean Strickland venceu o Paulo Borrachinha pela pior decisão dividida que eu já vi. E o que isso faz com cada um dos lutadores? Pro Sean Strickland, eu acho que ele tem boas notícias. Se o Adesanya conseguir vencer o Dricus du Plessis, eu acredito que o Strickland vai ser o primeiro adversário que ele vai querer enfrentar na sua primeira defesa de cinturão, para poder limpar o seu nome, ter a sua vingança. Por outro lado, se o Dricus vence o Adesanya, dificilmente ele vai querer uma revanche. Porque notem aí a diferença, o Adesanya faria a revanche por vingança. Já o Dricus não tem motivo para fazer essa revanche, até porque ele já venceu o Strickland. O negócio agora então para o Strickland é sentar, esperar pelo resultado e rezar pro Adesanya vencer, porque acho que é a chance mais provável dele receber a próxima disputa pelo cinturão. Quanto ao Borrachinha, a menos que Tamara Alves, a namorada e manager do Borrachinha, coloque uma arma na cabeça do Dana White, dificilmente ele vai ter outra oportunidade de ouro como essa em um período próximo. Agora são 4 derrotas nas últimas 5 lutas. De novo, não tem uma vitória contra ninguém ativo do UFC e agora não tem jeito, vai ter que pegar alguém de trás do ranking, bem atrás. E aí eu tenho algumas opções. Ou ele pode pegar o perdedor de Jared Cannonier contra Nassourdine Imavov, que vão lutar no próximo sábado, ou ele pode enfrentar aquele que tá sempre disponível, o Jack Hermansson, ou talvez fazer um duelo brasileiro. Que tal pegar um dos novos brasileiros que chegaram agora na categoria, Michel Pereira ou Caio Borralho? Seria uma luta interessante, até se realizarem um Fight Night no final do ano aqui no Brasil, poderiam colocar o Borrachinha contra um dos dois. Mas agora a situação do Borrachinha no UFC deve estar bem complicada, porque na derrota contra o Whittaker, pelo menos ele teve um highlight, acertou aquele chute rodado. Nessa luta, ele não teve nenhum momento bom. Bom, vamos esperar o que acontece, mas o futuro tá bem sombrio para Paulo Borrachinha. E é isso, pessoal. Esse foi o vídeo. Espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso. Muito obrigado por terem assistido e até a próxima.